Over Brasil, bom dia, boa tarde, boa noite. E hoje a gente vai falar do assunto que vai pautar a política internacional nos próximos 6 dias, que vai ser um encontro que o Putin vai ter com o presidente Donald Trump no Alasca. Então, o que isso significa, né? A gente vai explicar um pouco disso, o que pode dar de resultado nesse encontro, o que não pode dar, e as repercussões futuras desse acordo. Roda a vinheta. Hoje o mundo gira em torno praticamente do dia 15 de agosto de 2025. A Casa Branca acabou de confirmar que um encontro entre o Donald Trump e o Vladimir Putin no Alasca, com o objetivo claro de declarar o encerramento da guerra na Ucrânia. Bom, falar em encerramento da guerra na Ucrânia é muito complexo. Por que é complexo? Porque eles estão falando em troca de territórios. E o que significa a troca de territórios? Significa que o Putin pegou é dele e o que sobrou da Ucrânia é da Ucrânia. E isso seria um congelamento da guerra nas linhas atuais. Mas isso funciona? É certo fazer esse acordo, principalmente sem a Ucrânia, sem o presidente ucraniano, o Zelensky, nesse acordo? Dá para chamar isso de paz? Né? Porque, afinal de contas, uma das partes não está na mesa de negociação. Então eu vou te mostrar o que isso pode ou não pode acontecer. Trump e o Putin afirmam que no dia 15 eles vão fazer um cessar-fogo. Pois bem, mas tá faltando uma pessoa, não tá? Tá faltando o Zelensky, a Ucrânia, nesse acordo. Porque ela que foi invadida, ela também tem que estar nessa conversa. Então, o que isso pode acontecer? Vamos lá. Primeiro, o acordo só vai sair, independente se for no dia 15 ou mais para frente, se o plano B de nenhum dos dois for a guerra. Eles vão me falar, como assim, Luiz? Vamos lá. O plano A do Putin é justamente dominar a Ucrânia. Tá? O plano A da Ucrânia é justamente se defender e retomar as áreas que já foram dominadas. O plano A de um, o plano A do outro. O plano B é a paz? Se o plano B não for a paz, não vai acabar a guerra. Aí você vai falar, não, mas a gente pode declarar a paz agora e do jeito que tá, fica, e daqui para frente vida nova, certo? E o que isso vai passar? Qual é a mensagem? Que vai passar para os outros países ou até mesmo para a Rússia? Bom, invadir países e dominar territórios é um bom negócio. Passa-se tempo, perde-se vida, mas para os governantes a vida do povo não é muito valiosa, então perde-se vida, perde-se dinheiro, e depois de um tempo aquele território que eu dominei é meu. É um bom negócio. Já do lado do Zelensky, a ideia fica que perdemos a batalha. Nós, como ele se coloca hoje como o primeiro ponto de barreira da Rússia para invadir a Europa, perdeu-se território. Então os países europeus ali não apoiaram ele, então a Ucrânia foi sacrificada. Isso tudo deveria estar na mesa de negociação no Alasca, mas não vai estar. Por que não vai estar? Porque o Zelensky não vai estar lá. Então, vamos supor que tenha seu cessar-fogo. Hoje, do jeito que tá, fica, e daqui para frente não terá mais guerra, tudo certo. Como isso vai ser um cessar-fogo, não vai ter vencedor nem perdedor. Então, toda o prejuízo que a Rússia fez na Ucrânia, destruindo prédios, destruindo fontes de energia, destruindo todo o sistema de infraestrutura da Ucrânia, tudo que a Rússia destruiu não vai ser reparado.
Então, a Ucrânia ficará, além de perder territórios, ficará com prejuízo. Ponto 2. Quem é que vai garantir esse cessar-fogo? Quem é que vai monitorar isso? Vai ser os Estados Unidos? Vai ser a Europa? Vai ser a própria Ucrânia? Então, isso precisa ser bem determinado nesse acordo. Se for realmente o que está sendo veiculado na imprensa, o que está sendo veiculado em notas em Washington, que a proposta será um cessar-fogo e que o que a Rússia dominou é dela e o que não dominou é da Ucrânia, se for realmente isso, precisa-se de um órgão, ou a ONU, a OTAN, enfim, alguém que verifique isso para que isso não vire de novo uma guerra. Nem do lado da Ucrânia tentando invadir os territórios que ela perdeu e nem do lado da Rússia tentando pegar mais território da Ucrânia. Então fica nesse impasse que não temos ainda uma solução, mas ficaremos de olho assim que tiver depois do acordo, se sair algum acordo, né? Mas o principal disso tudo não é nem o acordo em si, porque eu acho que essa não vai ser uma conversa que vai sair algum tipo de acordo. Porque se o prejudicado com toda a ação da Rússia não estiver na mesa para negociar, não faz sentido os Estados Unidos decidirem o que vai ser melhor para a Ucrânia se o presidente deles não, pelo menos, estiver na mesa de negociação. Eu sei que você vai falar, o Zelensky não é o presidente, porque já era para ter tido eleições, eu entendo tudo isso, eu entendo que o povo ucraniano já está quase dizimado, ou muitos fugiram, ou vários milhares morreram, mas mesmo assim, o Zelensky deveria estar nessa cúpula com o Putin. Eles deveriam ficar frente a frente e resolver esse problema. A chance dessa conversa dar resultados efetivos, ela é muito baixa, porque não pode ter uma negociação se todos os lados não estiverem aptos, ou pelo menos em voz de igualdade, para conversar. Isso vai muito nos valores sagrados da terra dos países. Os países têm os seus territórios e eles são invioláveis. Você, de repente, não pode simplesmente, Brasil, eu acho que o Paraguai é legal. Vamos lá invadir o Paraguai e anexar o Paraguai. Mas a Guiana é tão pequenininha. Uma Guiana, vamos anexar a Guiana, porque aí já fica corta um caminho ali para os Estados Unidos, já pode fazer um porto. Não pode, os países são invioláveis. E essa mensagem, eu sei que por mais que o Trump esteja pressionando todos os países do BRICS, pelo menos os principais países do BRICS, pressionando o Trump pressionando com impostos de importação para os Estados Unidos, com o tema, estou pressionando vocês porque o Putin não quer acabar com a guerra. Então, já que todas as sanções que eu coloquei no Putin, ele não cedeu, então eu vou começar a sancionar todos os países que fazem negociações com ele. Porém, todos os países que fazem negociação com ele que não sejam europeus, que não sejam meus amigos. Porque, né, se eu mexer com a Europa, lá, chicote estrala diferente. Aqui, com países subdesenvolvidos, eu posso ter mais efetividade. A Europa continua comprando gás da Rússia, continua comprando petróleo da Rússia, mas os países subdesenvolvidos a gente dá aquela pressionada. Então, apesar desse mecanismo que ele está utilizando, no fundo, o Putin não está muito aí para isso. E a Rússia já tem todas as sanções possíveis e imagináveis, viáveis. E com isso, continua com a guerra. Então, qual é o próximo passo? O próximo passo é ceder ao que o Putin quer. Vai conseguir a paz. De um jeito ou de outro, com essa estratégia, ele pretende conseguir a paz ao custo de dar tudo que o Putin quer e nada que a Ucrânia tem direito, porque as terras eram da Ucrânia. Então, o direito das terras eram ucranianas. Então, nada que o Putin quer e nada
Não, tudo que o Putin quer e nada do que a Ucrânia tem de direito. Então esse aqui é o resumo. Eu acredito que no dia 15 não haverá grande mudança no setor da guerra. Vai ser mais uma conversa para o Trump alinhar o que realmente o Putin quer e depois ir lá falar com o Zelensky e falar, ó, vai ser isso. Ou você quer, ou você quer. E acabou. E ele vai tentar acabar a guerra dessa forma, deixando o Putin com os territórios, o Zelensky sem nada e tentando achar dinheiro para reconstruir a Ucrânia, porque o Putin não vai pagar a reconstrução da Ucrânia, já que, no fundo das contas, ele que ganhou essa batalha. Mas vamos ver os próximos episódios e a gente se vê por aí.